A Deus. Podem tomar assento, irmãos. Que a paz do Senhor Jesus seja sobre a tua vida, amém? Sobre a tua casa, a tua família, os teus sonhos, em nome de Jesus, graças a Deus. Graças a Deus. Eu gostaria de pedir que você abrisse sua Bíblia. Nós vamos meditar na palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 10. Na verdade, eu separei vários textos que eu vou citar, mas eu quero usar esse aqui como principal. Lucas 10, do 25 ao 37, Jesus fala sobre o bom samaritano. Mas nós vamos ler a partir do versículo 30, que conta a história que Jesus está querendo trazer. Aliás, vamos ler o 25. Diz assim, ó: Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. Ele disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Fala comigo, herdar a vida eterna. Pergunta a pessoa ao seu lado: onde você vai passar a eternidade? Já parou para pensar nisso? Onde você vai passar a eternidade? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito? Como é que você interpreta a lei? Aí ele responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Fala comigo, coração. De toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus disse: respondeste corretamente, faça isso e você viverá. Viverá o quê? A vida eterna, que era desse assunto que eles estavam tratando. Ele, porém, querendo se justificar, falou: quem é o meu próximo? Perguntou para Jesus. E Jesus conta essa parábola do bom samaritano. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair nas mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou longe. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou longe. Certo samaritano que seguiu o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte ainda pagou 2 denários, entregou ao hospedeiro e disse: cuida desse homem, e se você gastar alguma coisa a mais, eu vou te pagar quando eu voltar. Amém? E aí Jesus pergunta para aquele intérprete da lei: quem te parece ter sido próximo desse homem que caiu na mão dos salteadores? E ele respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então vai você e faça de igual modo. Senhor nosso Deus e Pai, ministra aos nossos corações a tua vontade, o teu querer. Se conosco, precisamos totalmente de ti. Abençoe a tua igreja, fale conosco, Pai, e que o propósito que o Senhor tem é o que venha prevalecer em nossas vidas hoje e sempre, nesse culto, em nome de Jesus, amém. Amém, igreja? Irmãos, no domingo passado, eu vim para a igreja, cultuei ao Senhor aqui de manhã, à noite, fui para casa, fui deitar, pensando, manhã bem cedo, eu tenho que levantar
levar meu filho à escola. E fui dormir. E a gente ora ao dormir. A gente pede a Deus que nos abençoe, que nos dê uma noite de sonhos. Eu sempre oro: Senhor, me dá uma noite de sonhos abençoados, sonhos vindos da tua parte. E oro também pela família. Senhor, abençoa que nós venhamos ser renovados nessa noite. Mas lá para as 3 horas da manhã, eu tive um sonho muito perturbador. Não posso dizer que era um pesadelo, mas estava perto. E eu acordei lá para as 3 horas da manhã, um pouco assustado com aquele sonho, que eu vou contar para você aqui agora. Mas depois daquele sonho, eu não queria mais dormir. Quem não queria dormir era eu. Porque eu estava com muito sono. E se eu fechasse o olho, eu ia dormir novamente. O susto não ia me impedir de dormir. Até porque, graças a Deus, eu já não tenho mais medo de dormir sozinho. Sofri muito com isso, até a minha juventude. Mas um dia, eu já contei isso aqui, Deus me deu vitória. E graças a Deus essas coisas não me perturbam mais. Você não deve ficar tendo pesadelos, amém, amados? Insônia, depressão, angústia, a gente talvez até passe, mas isso não pode ficar na sua vida. E Deus me deu vitória. Mas eu não queria dormir de propósito, porque se eu voltasse a dormir, eu ia esquecer de tudo, ou parte daquele sonho eu ia perder. Então a luz do meu celular estava baixa para não incomodar minha esposa, mas eu peguei, mesmo muito sono, comecei a escrever o sonho. Ali digitei, saíram palavras erradas, mas está tudo anotado aqui. Está tudo anotado aqui. E o sonho foi o seguinte: porque ao Senhor, a Deus pertencem as interpretações dos sonhos. Mas a coisa para mim foi tão clara, tão real, que na mesma hora eu tive a interpretação daquele sonho. Que para mim não foi simplesmente um sonho, mas uma visão do que eu preciso entender, aprender e quero compartilhar com você. O tema dessa mensagem hoje eu anotei aqui: eu não tenho nada a ver com isso. Isso não é problema meu. Eu não tenho nada a ver com isso. Isso não é problema meu. Agora eu vou contar o sonho para você aqui. Eu estava na rua da minha avó, que é falecida, lá do outro lado, na Vila Emil, em frente ao número 668 da rua Eupídio, e o carro estava num carro no meio da rua, apontado para lá, nessa direção. E eu estava do lado de fora do carro e tinha umas 3 pessoas dentro do carro. Eu sei quem são as pessoas. Eu via quem eram as pessoas. Não vou dizer o nome. Mas eu estava do lado de fora e tinha um gato preto, um gato médio, e ele me atacava, pulava em cima de mim, me mordia, me arranhava, e eu de todas as maneiras tentando me livrar daquele bicho. E eu empurrava ele para lá uns 2 metros ou 3, e ele voltava e pulava em cima de mim de novo. E aquilo durou algum tempo, e naquela luta, e eu gritando ali com aquele bicho. Não sei se já aconteceu isso com você, não é? Até querer rosnar para ele se assustar, não conseguia, não o intimidava. E ele voltava. Imagina aquele bicho, você tentando se desvencilhar, e ele voltava. E de repente eu joguei ele para longe.
enxotei e ele voltou a me atacar. Mas quando ele voltou, eu o rebati para lá e ele caiu para lá. Caiu de costas em cima de uma areia lavada que estava na calçada, encostada no muro. E quando ele caiu ali, ele ficou se debatendo sozinho e agonizando, sofrendo. Eu falei, ué, não estou entendendo. E de repente eu percebi, eu me aproximei e eu percebi que ele caiu em cima de um formigueiro. Aquelas formigas avançando em cima e mordendo. Ele estava morrendo de tanta picada de formiga. E eu agora que queria ver aquele bicho longe, me aproximei dele. E eu pensei assim, poxa, ele vai morrer se eu não fizer alguma coisa. Mas aquela raiva que ele tinha de mim agora era uma agonia pela sobrevivência dele mesmo. Mas uma tristeza, uma coisa tão ruim que eu falei, eu tenho que salvar esse bicho, ele vai morrer, essas formigas vão matar ele. Mas aí quando eu me aproximo dele para tentar tirá-lo dali, eu pensei duas coisas. Olha o pensamento, irmão. Os detalhes da coisa são impressionantes. Eu pensei assim, se você ajudar um bicho desse, o que pode acontecer? Eu falei, vai virar meu amigo. Eu vou livrar ele da... Lembra da história do rato que ajudou o leão que estava com um espinho no dedo? Falei, vai virar meu amigo. Ou não. Mas também veio esse pensamento, ou não, ele vai me atacar de novo. Mesmo assim, o que importa? Ele vai morrer, eu tenho que salvar ele. O pensamento foi esse, vai morrer. Eu não vou aguentar ver um bicho desse agonizando, mas estava agonizando de tanta picada. E eu comecei a tentar bater nas formigas, com medo delas também me atacarem, mas tirei dali. E lá no quintal da minha avó tinha uma bica, tinha uma água. E foi quando uma dessas pessoas que estava no carro, estava do lado de fora agora, eu falei, me ajuda. E a pessoa falou assim, acho que ela começou a falar assim, isso não é problema meu, não tenho nada a ver com isso. Eu falei, me ajuda, vamos botar ele debaixo da água e tentar salvar. A pessoa, mas não vai adiantar, deixa. Irmão, eu não aguentei. Eu falei, não, vou fazer alguma coisa. E foi quando eu achei que aquela ajuda seria necessária naquele momento, mas a pessoa hesitou em ajudar. Seja lá como for, eu continuei a ajudar, sem perda de tempo. Mesmo que depois ele me atacasse de novo ou fosse ingrato, eu tinha que fazer alguma coisa. Eu acordei, e aí eu falei, não, isso não pode ser um simples sonho, isso não pode ser uma coisa... Eu não estava pensando em gato, não estava pensando na rua da minha avó, não estava pensando em ser atacado ou atacar, não estava pensando em formiga, não estava pensando nas pessoas que estavam dentro do carro, não estava pensando em carro, nem areia. Falei, não, tem muita coisa acontecendo aqui, e aí eu não queria dormir. E só depois que eu anotei tudo, meditei sobre aquilo, eu voltei a dormir. E no outro dia, na segunda-feira, eu passei o dia, tenho pensado, e Deus tem ministrado ao meu coração. Algumas pessoas se veem tão afrontadas, tão atacadas, que quando o outro sofre, se caísse uma bomba lá no Supremo agora, alguém aqui ia chorar?
Hã? Alguém aqui ia se entristecer? Eu comecei a pensar em cada uma dessas coisas. Eu comecei a pensar nas pessoas que já me arranharam, já me morderam, já me feriram. E aí comecei a pensar naquilo que Jesus pudesse fazer. Quem se aproxima de Jesus aqui nesse texto é um intérprete da lei, um daqueles que talvez, provavelmente, iria crucificar Jesus. Mas Jesus não deixou de pregar o evangelho para ele. Jesus não deixou de ensinar e falar para ele o que ele deveria fazer. E eu comecei a pensar, quantos de nós, muitas vezes, dizemos para algumas pessoas: você não tem mais nada contigo, isso não é problema meu, não tenho nada a ver com isso. E muitas vezes a gente está com justificativas, com boas justificativas para fazer isso. Temos uma razão para deixar para lá. E o texto aqui fala que eu farei para herdar a vida eterna. Quem quer herdar a vida eterna aqui? Hã? Tanta gente aqui nessa manhã, quem quer herdar a vida eterna? Eu também quero. Agora, que tipo de sentimento, que tipo de conduta entra na vida eterna? Que tipo de pessoa eu preciso ser para herdar a vida eterna? E aí eu comecei a ler Mateus. Jesus falou: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. E se ele tiver sede, dá-lhe de... Jesus falou assim: se o teu inimigo tiver fome, diga para ele: eu não tenho nada a ver com isso, isso não é problema meu. Ele falou isso. Mas as pessoas hoje em dia, elas não precisam nem ter inimigo, porque por menos já estão bloqueando os outros no celular. Ninguém falou fala a Deus, né? Já está excluindo. Você está entendendo? Eu hoje de manhã estava vendo uma pessoa que é minha amiga, sei lá, vou dar muito detalhe, no Facebook, e estava lá exaltando a um demônio. E a primeira pensamento é: exclui essa pessoa, você não tem nada a ver com os demônios. Porém, quando eu faço uma divulgação da igreja, vai para essa pessoa? Quando eu coloco uma mensagem de Deus, vai para essa pessoa? Sim ou não? Vai. A palavra de Deus, por acaso, volta vazia? Oi? Então deixa lá. Eu não tenho nada a ver com os demônios, mas com os endemoniados eu tenho tudo a ver, porque eu quero libertar eles. Amém, amados? Amém, igreja? Jesus andava no meio dos pecadores ou dos bonzinhos? Dos pecadores. Ele era tido como um pecador. Jesus era xingado de beberrão, de comilão, de endemoniado. Você está entendendo? Jesus era xingado de tudo quanto era coisa. Jesus foi condenado injustamente. E eu preciso ser como ele, porque diz a Bíblia que aquele que diz que está nele, esse deve andar assim como ele andou. Eu não quero nessa manhã sensibilizar você como uma mensagem, mas eu quero que o teu coração saia daqui mais sensível. Porque, irmão, sabe quando é que a gente sente a dor alheia? Sabe quando é que você sente a dor alheia? Oi? Sabe quando você sente a dor alheia? Quando você mesmo está sofrendo. E por conta disso eu anotei aqui, eu vou fazer uma campanha aqui na igreja, esse mês agora de maio, vou anunciar, vai ser uma campanha para Deus abençoar a vida financeira do povo. Porque tem muita gente sofrendo, mas a gente só lembra de que tem gente sofrendo quando você está passando aperto, quando você também está devendo, quando a conta está lá e não conseguiu pagar, aí que tu lembra. É nessa hora que a gente cai no formigueiro, que a gente esquece dos ataques e passa a precisar de ajuda. Ora, irmão, se alguém não estendesse a mão para me ajudar, eu já teria morrido há muito tempo.
Eu tenho que dar graças a Deus, porque Deus colocou misericórdia no coração de algumas pessoas para me ajudar. Agora, o que você tem no teu coração? Misericórdia ou não tem? Deixa para lá que morra. Saiu da igreja, já foi tarde. Eu estava dando trabalho mesmo. E eu fiquei pensando assim, meu pai, eu já desisti de pessoas, mas um dia eu me arrependi. E eu já me arrependi com lágrimas e pedi perdão a Deus. Agora eu não desisto de mais ninguém. Sabe por quê? Porque Jesus não desistiu de mim. Jesus desistiu de você? Então não desista de ninguém. Essa pessoa está te arranhando ainda, está te mordendo ainda, tu está empurrando ela para lá e ela volta a te atacar. Eu fiquei pensando, misericórdia. Aí você vê o texto bíblico. Certo homem, Jesus falando, saía de Jerusalém para onde que ele estava indo? Para Jericó. Aonde era Jerusalém? Jerusalém é a capital de Israel, de Judá, Israel, abençoada, proteção divina, o templo estava lá, a unção estava naquele lugar, o sacerdócio, os ungidos estavam naquele lugar, e Jericó, ele estava saindo desse lugar para ir para Jericó. O que era Jericó? Vem com Josué lutar em Jericó. E Deus amaldiçoou. Josué amaldiçoou. Maldito o homem que tornar a reedificar essa cidade. E o homem que reedificou aquela cidade novamente, que ela foi reedificada, perdeu os 2 filhos por causa da maldição. Lançou os fundamentos com a morte do primeiro e terminou a obra com a morte do segundo filho. Morreram por causa da maldição que Josué tinha lançado. Ou seja, ele sai de um lugar de bênção para um lugar de maldição. E aí as pessoas podem dizer assim, problema dele, quem mandou ele sair de Jerusalém e ir para lá? Quem mandou ele fazer isso? Eu não tenho nada a ver com isso, isso não é problema meu. Mas quem está contando essa história? Jesus. Aí fala que esse homem, por causa dessa desobediência, ele caiu na mão dos salteadores, ou seja, ele caiu no formigueiro. E depois de darem uma surra nele e roubarem tudo que ele tinha, deixaram ele semi-morto, lá caído, prostrado, desgramado. Não tinha nada que está fazendo aí. Não tinha que ter deixado a igreja para ir para o mundo. Agora está lá, se dando mal, porque saiu do caminho do Senhor. E muitas das vezes a gente está dentro da igreja e está falando isso dos outros. E a Bíblia fala assim, ora, o servo do Senhor não convém contender, deve ser brando, apto, brando para instruir, apto para instruir, disciplinando com mansidão os que se opõem. E fica na expectativa de que Deus vai conceder o arrependimento à pessoa. Já falei isso tantas vezes aqui. Não é quando a pessoa volta, eu não te falei que tu ia se dar mal? Alguém falou isso para você? Não tem que falar isso. Eu te avisei, agora tu tá aí, tá na pior. Não, irmão, você tem que virar a pessoa e falar, graças a Deus, cara, eu tô orando por você há uns 20 anos, para você chegar aqui e falar que estava arrependido. Vamos orar ali no altar, quero te ajudar. Essa tem que ser a nossa atitude. Essa é a pessoa que fica na expectativa do arrependimento do outro. Você está entendendo isso aqui ou não? Você está na expectativa ou está torcendo para você se dar mal para jogar na cara? Ô irmão, se Jesus jogasse na minha cara tudo que eu fiz de errado, eu acho que nem cara mais eu tinha. Sim ou não? Se Jesus agisse com a gente como a gente já teve uns pensamentos de agir, porque quando você tem um pensamento de vingança, quem é o dono da vingança? Quem é o dono da vingança? Você pode não acreditar, mas a vingança pertence a Deus. E ele diz, ele assina a carta, a mim me pertence a vingança, eu retribuo, eu pago, eu dou o troco. Aqui, ó.
Agora, quando uma pessoa, ela se vinga por ela mesma, ela está tomando o lugar de quem? Do vingador. Ela está tomando o lugar de Deus. E Deus divide a glória dele com alguém? Cuidado para você não se vingar, irmão. Falaram para você, você tem que falar para os outros também? Ah, irmão, dá vontade de falar umas poucas e boas, não dá? Jesus lá, quando estava sendo crucificado, estavam caluniando ele, mentindo deslavadamente. Jesus falou: o que estão falando de mim aí? Pelo contrário, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Ah, pastor, o problema, sabe qual é o problema? Se eu deixar nas mãos de Deus, demora muito. Eu quero a vingança logo. Falar a verdade, o sangue já está escorrendo aqui pela minha boca. Vem cá, tu é vampiro por acaso? Alguém aqui tem vocação para vampiro? Deixa Deus resolver o problema. Quando você fala para Deus, está demorando muito, é o mesmo que você dizer: o Senhor não sabe o que está fazendo, quem sabe sou eu. Agora, meu irmão, eu já tive revolta. Alguém aqui já foi revoltado? Eu já tive revolta até contra Deus. Ah, para com isso, de novo. Essa mulher, lembra da história da sargento? Ela está fazendo isso que o Senhor me botou nessa furada. E aí vem a voz do Espírito Santo e fala assim: mas eu não mandei você perdoar? Abençoar os que te perseguem, os que te maldizem? Abençoa ela agora que eu quero ver. É nessa hora que a gente precisa ser cristão. Desculpa a expressão, o troço difícil ser cristão, irmão. O troço mais difícil para você ser é cristão de verdade, porque nessa hora, meu irmão, a pessoa ainda fala assim: Deus que me perdoe. Não vai perdoar não, irmão. Você está fazendo consciente? Deus que me perdoe, irmão. Tem que fazer alguma coisa. Tem que fazer nada. Sabe o que o apóstolo Paulo falou? Por que você não sofreu o dano? Sofre o dano. Irmão, você não sabe como que eu estou sofrendo pelo ator que bateu no outro. Quem está sofrendo sou eu. Porque só de pensar na enrascada que aquele camarada se meteu, e o outro só apanhou, fala, misericórdia. Eu estava vendo ontem um jogo da NBA que o cara atacou o outro. Eu e a NBA temos uma parceria por causa da altura, sabe como é que é aquela? Tem assim uma afinidade. NBA é o basquete americano, né? O camarada partiu para cima do outro, e ele, que tinha condições de se defender, ainda que o outro realmente era mais forte e tal, ele ficou assim, não entendeu nada o que o cara estava fazendo. Eu falei, tem que deixar na mão do juiz. O juiz é que tem que decidir, porque se ele reage, os dois iam ser punidos. Mas se um só fez, o juiz vai decidir. E aí eu digo para você: não fará justiça o juiz de toda essa terra aos seus escolhidos, e rápido, embora pareça demorado em defendê-los? Vou repetir o versículo. Não fará justiça o juiz de toda a terra aos seus escolhidos, e rápido, embora pareça demorado em defendê-los. Parece que está demorando, né? Problema de Deus. Sabe por que é problema de Deus? Isso não é problema meu. Nesse caso eu posso dizer, porque eu não entreguei a minha vida para Ele. Este corpício aqui não pertence a Ele. E diz a palavra, Ele, Jesus, é que falou: tudo que fizerem a vocês, não só a vocês que fazem, mas a mim me fizeram. Então, meu irmão, Deus é que tem que resolver esse problema. Aí sim,
eu não posso tomar o lugar de Deus, mas naquilo que eu preciso agir no mundo espiritual, eu preciso entender. Você sabe de uma coisa? Os discípulos de Jesus, aqueles que têm nome de santo, São João, São Pedro, esses santos, um dia tinha uma mulher clamando atrás de Jesus, Jesus andando, e eles ali, os seguranças não, os gangsters, tudo atrás de Jesus, andando para lá. E aí vem uma mulher clamando, Senhor, socorre, a minha filha está endemoniada. E Jesus não deu muita bola. Irmão, você acha que Jesus ia fazer alguma coisa ali ou não? Você acha que o coração de Jesus já não estava sangrando ali ou não? O Salvador dos humildes, o príncipe da paz, o que veio para os pobres, os sofredores. Aí os discípulos olharam para Jesus, Jesus não está dando atenção. Senhor, manda ela embora, despede ela, porque ela vem clamando aí atrás da gente, está incomodando. Você está entendendo? Os santos, apóstolos, e tem gente agindo assim, manda embora, exclui. Se fosse eu, já tinha excluído. Olha aí o que elas ficam falando, essas besteiras aí. Aí, já tinha excluído. Já ouviu esse conselho? Tu olha bem na cara dessa pessoa na hora que ela falar e pensa assim, eu vou ser o próximo. Pensa logo isso, porque tu vai ser o próximo a ser excluído. Aí Jesus dá um diálogo lá com aquela mulher, e ela vem, adora Jesus, se prostra aos pés dele e fala assim, socorre-me, eu caí no formigueiro, as formigas estão matando a minha filha. Jesus ainda dá uma palavra ali meio de resistência, e ela, mas Senhor, eu não me importo de comer da tua migalha. Uma migalha tua resolve todos os meus problemas. Você já ouviu a história de muitas mulheres na Bíblia? Aqui na igreja, todo culto de mulher tem a história de uma mulher, 12 mulheres da Bíblia, mas para nenhuma delas Jesus virou e falou assim, ó mulher, grande é a tua fé. Tu arrebentou agora, tu mexeu comigo, vai lá que a tua filha está liberta. Nenhum demônio resiste quando Jesus fala assim, acabou. E ela ficou livre. Ela volta para casa, eu fico imaginando, a Bíblia não conta mais, ela volta para casa e a filhinha dela está lá, outra pessoa. Ela conheceu uma filha, conheceu outra endemoniada, agora a filha estava liberta. E ela era uma mulher da mesma terra de Jezabel, não sei se você sabe disso. Ela era cirofenícia, ela não era hebreia, judia ou israelita, não. Ela era da bruxaria, da feitiçaria, mas ela estava precisando. Era a filha dela, o que ela ia fazer? Ela correu para Jesus e deu certo. Trouxeram a Jesus algumas crianças, para que Jesus tocasse nelas, mas os seus discípulos santos estavam repreendendo as crianças, sim ou não? Já leu essa passagem na Bíblia? Marcos 10, não precisa abrir. Jesus vendo isso, indignou-se. Que isso? Que negócio é esse? Deixa ver os meus pequeninos, não os embaraceis, porque deles é o reino dos céus. E diz aqui que tomando aquelas crianças nos seus braços, e ele tomava no braço, e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Amém? Quem é que precisa aprender? Os discípulos de Jesus aqui. Deus está falando com você nessa manhã? Sim ou não? Quem está entendendo isso aqui? Aí a letra desse louvor que você cantou por último aqui,
Quem cantou esse louvor por último aí? Hã? Deixa eu te usar. Eu tô com a letra dele aqui, ó. Vou ler para você essa letra. Eu estou encerrando essa palavra. A letra do louvor fala assim: apesar das feridas, apesar das decepções, apesar desse bicho estar pulando em você, estar te arranhando, estar te mordendo, eu te chamei. Eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Você louvou uma benção, né? Hã? Você que foi arranhado, você que foi mordido, você que está sendo pisoteado, escarnecido, ninguém entende você. O Senhor está falando assim para você: deixa eu te usar. Eu fiquei pensando nessa semana, falei assim: misericórdia. Até falei com a minha esposa, eu já tive muita dificuldade para dizer para Deus assim: Senhor, eis-me aqui, faz a tua obra. Porque algumas das vezes essa obra de Deus é uma moenda tão espremida que ninguém quer passar. Sim ou não? Alguém aqui quer passar pela moenda de Deus? Levanta a mão. Pastor, eis aqui, ó. Até porque Jesus falou assim: apertada é a porta, estreito é o caminho que conduz à salvação. E são muitos ou poucos? São poucos. Mas espaçosa é a porta e larga é o caminho que conduz à perdição. E são muitos. Aí eu fiquei pensando, já tive muita dificuldade para falar assim: Senhor, eis-me aqui, pode fazer. Porque a gente não quer sofrer. Mas deixa eu te falar uma coisa: pega a Bíblia Sagrada e veja as pessoas que mais foram usadas por Deus na Bíblia. Foram as que mais foram moídas. Sim ou não? Vou dar alguns exemplos para você. Davi, o irmão para sofrer foi aquele. Se eu te contar, vou passar o dia inteiro falando o que é que Davi passou aqui para Deus usá-lo. Antes de enfrentar o gigante, ele já tinha enfrentado 2 monstros, um leão e um urso, pelo menos. Ele enfrentou outros. Paulo, próprio Deus, próprio Senhor Jesus falou: eu vou ensinar para esse camarada o quanto importa ele sofrer por amor ao meu nome. E moeu o camarada, mas não poder. Eu te mostro na Bíblia. Até naufrágio, 3 dias na voragem do mar, naufragou umas 3 vezes, boiando ali, ó, boiando, esperando o socorro, esperando aparecer uma praia. Elias, José. Os irmãos de José o arranharam, morderam, quiseram matá-lo, fizeram tudo de mal contra eles. Aí José começa a prosperar. Ele interpreta o sonho de Faraó, sai da cadeia depois de 13 anos de sofrimento, 13 anos de moenda pura. Ele sai. Agora ele está próspero. Olha para mim aqui, irmãos prósperos. Quem é próspero aí, diga amém. Cuidado com a prosperidade, ela pode maquiar. Deus vai te prosperar, mas ela pode maquiar a obra que Deus tem na tua vida. A obra.
Grava essa revelação, irmão. Se você não entender tudo, está sendo gravado lá na internet. Tem gente lá no Ceará aqui que eu estou mandando um abraço lá, assistindo. O irmão Manuel e a irmã Emiliane estão lá no Ceará agora lá, né? Irmão, volta e eu escuto essa mensagem. Mas olha, José, ele estava naquela moenda, a prosperidade veio, ele coloca o nome do filho de prosperidade, e coloca o nome do outro, Senhor me fez esquecer da casa do meu pai, acabou o sofrimento. Deus me fez esquecer essas pessoas que me fizeram mal. Deletei todo mundo do meu Facebook, Instagram, WhatsApp, acabou, não tem mais nada. Deus me fez esquecer da casa do meu pai, zerou. Prosperidade, governança, eu sou o cara. Até que Deus agora manda todo mundo e coloca de joelhos diante dele. Agora que vem o propósito de Deus, não era o dinheiro não, irmão. Não era a riqueza, não era a prosperidade. Qual era o propósito de Deus? De que ele viesse livrar os irmãos do formigueiro. Porque os irmãos estavam com fome. Os caras que queriam matar ele estavam com sede, fome, cansados, derrotados, destruídos, mentirosos, na mesma desgraça do pecado, não mudaram. Depois de 15 anos, 15 não, 13 com 7, uns 22 anos depois eles não mudaram, e não mudaram nem depois de quase 40. Ainda mentiam, e José chora. Mas é o momento que Deus coloca diante de você o poder de fazer o mal. O que você vai fazer? Eu não tenho nada a ver com isso, isso não é problema meu. É isso que você vai dizer? Ninguém mandou sair de Jerusalém para Jericó, ninguém mandou fazer aquilo comigo, agora vocês vão pagar. Foi isso que ele fez? Pelo contrário, ele abraça os irmãos chorando. Abraça o irmão chorando. Fala assim: meu irmão, não é nada disso. Eu vou te sustentar. Eu vou sustentar você. Eu vou sustentar sua esposa. Eu vou sustentar os teus filhos. Vocês estão tudo equivocados. A obra de Deus não é essa aí não, é além. Aí ele entendeu. Aí José entendeu. Eu conheci um homem que falou assim: quando eu tiver por cima da carne seca, eu vou esfregar na cara de todo mundo que não acreditou em mim. Até hoje não chegou na carne doce, que dirá na seca. Na carne molhada, que dirá na seca, né? A Bíblia fala assim: é Deus quem os justifica. É Deus que vai te justificar ou não? Você está deixando Deus? Você confia mesmo em Deus? Você confia mesmo em Deus? Você confia mesmo em Deus? Deixou na mão dele o problema? Você acredita que ele vai fazer alguma coisa, vai resolver para você? Porque se você tomar de volta, você não deixou na mão dele. Deixa eu te usar para curar. Apesar das feridas e das decepções, das desilusões do teu passado, eu te chamei. Onde eu te colocar, tu irás, tu brilharás. Eu te encherei, eu te encherei. Eu é que estou cuidando. Aí eu comparo José com Jonas. Jonas queria ver a morte dos ninivitas. Ele queria ver a morte daqueles ninivitas. E Deus falou assim para ele: eu não ia ter misericórdia de um povo? 120 mil almas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda. Você teve misericórdia de uma planta, mas não tem das pessoas. Aí Jonas fala: é porque o Senhor perdoa mesmo. Você acredita que o ministro Alexandre de Moraes pode se arrepender e se converter? O ministro Gilmar Mendes? Mas a gente quer ver.
Você está orando por essas pessoas? Ah, irmão, me dá uma... Não gosto nem de ouvir noticiário às vezes. Aí hoje de manhã eu estava vendo assim, o Bolsonaro soltou como é que é o nome dele? Deu perdão para o indulto Daniel Silveira. O ex-presidente Lula só livrou o César Batista. E a nossa ex-presidente Dilma, o José Dirceu. E ninguém falou nada. Aí a Rede Globo lá, jornal, o pastor Silas Malafaia publicou isso aí. Crime contra a democracia é o título. Bolsonaro para fustigar o Supremo, uma coisa mais ou menos assim, e dá o indulto. Mas ninguém falou nada quando o César Batista, o camarada que fez o quê? Não acompanharam não? Aquele homem tinha que... Misericórdia, no meu julgamento, vou até sair do púlpito aqui. No meu julgamento, aquele homem tinha que estar em prisão perpétua, pelo menos. Mas recebeu um perdão presidencial e foi solto. E não queria deportar lá para a Itália, não. Você sabe se lá onde esse homem está hoje? Nem sei. E assim, a gente julga o tempo todo, irmão. Fala para o teu vizinho, tu julga o tempo todo. E eu estou te julgando agora, fala para ele. Tu é o maior julgador que eu conheço, fala para ele, ó. Você só perde para mim. Meu pai. Tu quer ser Jonas ou José? Eu quero encerrar essa mensagem lendo aqui para você 1 Pedro 2,9. Essa palavra para você, eu quero que isso encerre e grave no seu coração. Jesus que salvou a Pedro, Pedro agora usado por Deus, escreveu isso aí, ó. Vocês, porém, são o quê? Raça eleita, sacerdócio real. Vamos parar aqui, para aí, tira aí, por favor. O camarada saiu de Jerusalém, indo para Jericó, caiu na mão dos salteadores. Quem passou ali? Um ungido do Senhor, um sacerdote, o pastor. Passa ali e passa de largo. Em outras palavras, o que ele estava dizendo? Isso não é problema meu, eu não tenho nada a ver com isso, o problema é dele. Depois passa um levita, é o ministro, o seminarista, o pessoal que atua aqui em cima. Isso não é problema meu, eu não tenho nada a ver com isso, não tenho culpa nenhuma desse desgraçado estar aí caído aí. Aí passa um samaritano. Sabe o que era um samaritano? É aquele que a gente condena a religião dele lá fora. Passou, se aproximou, pensou-lhe os ferimentos, botou sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria, pagou 2 diárias. 2 diárias. E ainda falou, olha, eu vou embora, cuida desse homem, o que você gastar mais eu pago. Eu te restituo quando eu voltar. Quem é que foi o próximo? Jesus falou assim, ama teu Deus, Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Aí o apóstolo João vai dizer, no livro de 1 João, como é que você diz que ama a Deus, que você não vê, se você não ama o teu irmão que você vê? Não há cabimento um negócio desse. Amados, não nos amemos de palavras, mas de fato e de verdade. Domingo que vem já é a nossa Santa Ceia, não é isso? Eu quero trazer uma mensagem que, se Deus confirmar até lá, tem tudo a ver com
essa mensagem aqui. Deus quer que a gente venha dar fruto. Não existe a palavra célula na Bíblia. Não existe a palavra grupo de comunhão na Bíblia. Não existe a palavra plano do mestre na Bíblia. Não existe nem a palavra livre-arbítrio na Bíblia. Ou as palavras. Plano do mestre, palavras grupo de comunhão, palavras livre-arbítrio, não existe. Mas Jesus tinha discípulos, não tinha? Seja o nome que você der, nós estamos fazendo discípulos. Olha para mim aqui, irmão. Se você fizer alguma coisa, você vai gerar pessoas que façam. E se você não fizer nada, você vai gerar pessoas que não vão fazer nada. O que você fizer ou não, vai gerar pessoas que vão fazer ou não. Porém, o samaritano não era discípulo dos ungidos. Então ele não tinha um mau exemplo para seguir. Ele fez o que tinha que ser feito. Ele fez o que tinha que ser feito. E o que nós estamos fazendo? Se a sua primeira atitude é cortar a pessoa, é o mesmo que está divorciando das pessoas. Está sempre divorciando de alguém. E a Bíblia está sempre repudiando alguém. E aí eu leio na Bíblia, no livro de Malaquias, Deus falando assim: eu, o Senhor, odeio o repúdio. Vou te fazer uma pergunta: Deus mudou? Deus mudou? Deixa eu te usar. Agora volta lá. Vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Qual é o propósito disso? A fim de você proclamar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês sim, que não eram um povo, vocês que caíram no formigueiro, que vocês que não tinham alcançado misericórdia, mas agora vocês alcançaram a misericórdia. Ah, irmão, graças a Deus. Você pode dar graças a Deus? Graças a Deus que Deus teve misericórdia. Fica de pé no seu lugar, por favor. Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu ensinamento. Obrigado pelo Senhor nos fazer lembrar de todas as coisas, ó Pai.